Então vamos iniciar o nosso podcast maravilhoso desse projeto Outubro Rosa. Meu nome é Grace Mariano, sou idealizadora desse projeto maravilhoso que está acontecendo para a gente lembrar, né, de tudo que o Outubro Rosa traz para nós mulheres e principalmente para dar voz a essas mulheres maravilhosas que estão aqui hoje. Eu inicio, inclusive, eu só estou aqui, tá, falando, pessoal, por quê? Porque a Pri, que estaria aqui hoje, ela tá passando, né, por um momento complicado e nós todas gostaríamos de desejar solidariedade para ela, né, que Deus ajude ela, a família dela, enfim, dentro de uma situação de saúde que é complexa. E a gente gostaria de deixar aqui a rede da Pri, porque a Pri é uma mulher maravilhosa também, que ajuda outras mulheres, que é Oficial Priscila Santos, @Oficial Priscila Santos, tá? Então sigam a Pri lá. E também @Metamorfose Mulher, que é o projeto da Pri, tá? É um projeto que ajuda muitas mulheres empreendedoras a destravarem, tá? Então sigam lá a Pri. Pri, um beijo, tá? E o que precisar, nós estamos aqui, né? Estamos aqui. É isso aí. E estamos com essas mulheres maravilhosas aqui, tá? Então, meninas, se apresentem. Eu acho que a primeira, quem vai ser, Lucas? Ó, a Laís. Olá, meninas. Olá. Olá. Então, meu nome é Laís Prado, né? Como ela já falou. Sou de Uruguaiana, lá da fronteira oeste. Cheguei a Porto Alegre faz muito pouco tempo. Trabalho com autodesenvolvimento, inteligência emocional, análise comportamental também. Gosto muito desse desenvolvimento humano. Precisei me desenvolver, principalmente, para poder ensinar outras pessoas. E o ramo, assim, de trabalhar com mulheres, para mim, sempre foi o que eu mais gostei. Desde lá da época da minha cidade, lá, alguns anos atrás, comecei trabalhando, ajudando mulheres, enfim. Aí passei por algumas situações na minha vida mesmo, que eu acabei precisando buscar o desenvolvimento humano, precisei do autoconhecimento, precisei me curar para poder ajudar outras mulheres a conquistar a própria cura, né, que a gente chama, e assim, entender melhores para mim ter o meu relacionamento melhor, meu relacionamento pessoal, meu relacionamento com pessoas, com família. Então eu sempre falo, né, que hoje você só vai ser uma pessoa melhor quando você se conhecer melhor, para você poder conhecer outras pessoas. Só assim você vai ter uma gestão de família melhor, gestão pessoal, gestão financeira, tudo envolve o autoconhecimento, ter um pouco também de inteligência emocional que a gente precisa para entender todas as coisas que chegam até você e às vezes a gente não entende como que chega até a gente e aí a gente consegue ter o discernimento de poder fazer daquilo uma evolução, né? É basicamente isso. E como é que o pessoal faz para te encontrar, Laís? Então, hoje eu tendo diretamente mais pelo meu Instagram, é mais online os meus trabalhos, o meu @ é laisprado.m. laisprado.m. Isso, exatamente. O pessoal te acha lá no Instagram, então é só chamar, né? Isso, só chamar. Então tá bom. E agora, nossa Leide. Como pode melhorar isso, né? Como pode? Meu nome é Leidiana Benin, eu trabalho hoje desenvolvendo mulheres, eu gosto de dizer que eu facilito a jornada, né? Então eu tenho esse processo de facilitação da consciência, né? Expandir a consciência para que a gente possa olhar para dentro da gente buscando aquilo que precisa ser ressignificado, aquilo que precisa ser trabalhado. Um dos projetos que eu tenho é o Rica para Sempre, não é o único, né? O Rica para Sempre, ele vem para trazer um pouquinho dessa consciência da riqueza, não especificamente só sobre financeiro, mas a riqueza de quem nós somos, né? A herança que existe em nós, né? De quem nós realmente somos aqui nesse mundo. Então, quando a gente encontra, no meu ponto de vista e dentro daquilo que eu tenho experienciado como vida, quando a gente encontra a riqueza de quem nós somos, tudo mais se acrescenta na nossa vida, né? Então, esse é um processo. E para me encontrar também nas redes sociais, né? @LeidianaBenin. E a gente está aqui hoje para partilhar, então, um pouquinho desse nosso universo, essa nossa jornada, isso aí. Essa nossa jornada
com todos os desafios que a gente já vivenciou, as experiências que a gente já vivenciou, para poder ser, quem sabe, uma sementinha no coração de alguém que um dia possa gerar frutos aí. Amém, amém. Seja bem-vinda, Gratidão. vocês todas, né? E agora a nossa Claurinha. Eu chamo ela de Claurinha. Morada Bem-Estar. Então, nós temos uma escola que se chama Morada Bem-Estar. Como é que foi idealizado isto, né? Nós verificávamos que muitas mulheres, elas estavam, por muitas vezes, em processos de fragmentação. Ou porque não encontravam uma carreira, ou porque estavam se separando, ou porque a família encurralou elas por anos e anos, né? E nós tínhamos uma escola de beleza. E chegamos à conclusão que dentro da escola de beleza nós conseguimos formar as meninas. Elas viravam cabeleireira, manicure, designer, enfim. Porém, elas não conseguiam manter a carreira por conta de que elas eram muito fragmentadas. E com isto, um dia veio uma menina e disse: eu sou terapeuta holística. Posso alugar uma sala para atender uma hora uma cliente minha? Aí me chamou a atenção. E daí eu comecei a ir para este mundo e descobri que era uma coisa maravilhosa, porque ajudava as mulheres a entrar para dentro delas, se curar de coisas que elas nem sabiam que elas precisavam ter cura. E porque isso às vezes está lá na infância, né? E quando tá lá na infância, tu nem te lembra, mas ela impacta muito na tua fase adolescente, na tua fase adulto. E mais do que isso, elas geravam outra vida e tinham que ajudar aquele ser a se colocar no mundo, com todos os limites que elas tinham. Então a gente criou a Escola de Terapias Integrativas, que é a Morada Bem-Estar, aonde eu sou gestora e também sou terapeuta lá, né? Fica na Zona Sul de Porto Alegre, mas nós atendemos todo o Brasil e fora do Brasil também. Temos bastante clientes. Que chique! Tem assim. É interessante, né? Porque a Cláudia fala, estão todas fragmentadas, e era assim que eu me sentia quando eu sempre brinco que era pegar uma taça, quebrar toda, estilhaçada no chão, e você ter que ir lá juntar caquinhos por caquinhos para tentar reconstruir Fazer um aquilo. encaixe E de tudo aquilo. exatamente, né? Então, E isso que eu pergunto a vocês. Quando vocês foram para a área de terapias, primeiro a gente faz um convite, né, para que essa mulher se conheça. Exatamente, autoconhecimento. exatamente. Autoconhecimento, porque só depois de tu teres o autoconhecimento e você se reencontrar consigo mesmo, entender quais os próximos passos, o que vocês querem, que daí eu vou poder ajudar outras Ajudar pessoas. exatamente. É mais E ou menos Claurinha, assim. onde que o pessoal te acha? Fala ali os teus Ah, arrobas, muito isso é bem. muito importante. Então, tem @morada bem-estar e tem @Claura Abbott terapeuta. Claura Abbott, Terapeuta. ABO, ABOT. terapeuta. Isso. Perfeito, agora a gente segue o nosso papo. E lá nós temos 8 terapeutas fixas e o diferencial da escola é que nós damos os cursos de formação em várias áreas, Theta Healing, constelação familiar, sagrado feminino, reiki, enfim, várias, né, terapias. E a gente tem a hora em que as pessoas, depois que tiver o curso, elas vão e tem que ter a agenda aberta. Para quê? Para que elas testem, porque de 100 pessoas que se formam, apenas 9 seguem, porque elas ficam inseguras de tratar, será que elas vão conseguir? Então nós temos
esse estágio aonde elas vão poder atender a comunidade, que muitas vezes as mulheres não têm dinheiro para pagar a terapia. Exatamente. Então a gente tem essa agenda aberta, aonde a comunidade vem, a gente atende, elas vão conseguindo caminhar por esse novo rumo, né? Com as nossas profs ajudando ali, as nossas terapeutas ajudando elas a ir em cada estágio. Então, meninas, a gente está trazendo esse tema que é tão importante para nós mulheres, né? Que é como a gente faz para sair dessa posição de vitimismo. Se nós estamos passando por alguma adversidade, por algum problema realmente, né? Como a gente transforma esse problema numa solução ou num aprendizado, né? Como que a gente faz para ajudar essas mulheres a saírem do papel de vítima? Porque a gente sabe que o ser humano, ele tendencia a se colocar, né? Homens, mulheres, enfim, todos. Crianças se tendenciam a colocar, você usou a vida porque comigo, né? Como que a gente faz isso, Leide? Conta para nós. Eu falo que desse lugar eu falo como especialista, porque eu já vivenciei muito a experiência de me comportar como vítima, né? Sim. Quando eu passei pelos processos nos quais eu passei, de relacionamento abusivo, o divórcio, Lucas tinha 1 ano e 9 meses, a Isabela tinha 1 ano de idade, então eu não tinha trabalho, eu não tinha casa, eu não tinha nada, eu estava passando por um momento extremamente desafiador na minha vida. Sim. E eu olhava para mim como uma vítima. Eu olhava e dizia, olha o que está acontecendo comigo. Olha quais são o que o outro fez comigo, né? Então sempre ficava essa questão de eu ver na outra pessoa o problema da minha vida, né? Então o outro é que tinha feito aquilo comigo, coitada de mim, olha só, e agora, como que eu vou fazer? E um dos momentos que mais impactou na minha vida foi quando alguém disse a primeira vez para mim que eu era 100% responsável por tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Nossa. E aquilo eu criei uma resistência, porque eu estava no espaço de vivenciar a experiência dolorosa. Quando a gente está nesse espaço de dor, a gente olha para nossa vida realmente como vítimas, como eu olhava para mim como uma coitada Sim. de mim, e agora? E aqui eu quero trazer um pouquinho, só uma diferenciação desse aspecto de ser 100% autorresponsável, responsável por tudo que acontece na nossa vida, diferenciar isso um pouquinho da culpa. Tá. Porque quando aconteceu a segunda vez de alguém vir e me trazer, você é 100% responsável por tudo que acontece na sua vida, eu precisei entender a diferença que tinha entre responsabilidade e culpabilidade, né? Porque a responsabilidade, ela vai trazer para nós o poder de modificar aquela situação. Agora, a culpa vai nos remeter para o castigo, vai nos remeter para aquele espaço da punição. E aí a Cláudia falou antes da questão da criança dolorida, da criança machucada. E quando a gente pensa em culpa, a gente pensa, ok, então eu vou ser punida por isso, eu vou ter um castigo em relação a isso. E não é a autorresponsabilidade aqui que é o que eu entendo que foi o que contribuiu com o meu processo de mudança, um dos processos, né? Um dos itens é a partir do espaço de eu olhar para aquilo que está acontecendo comigo e não deixar a responsabilidade por modificar aquilo na mão de nenhuma outra pessoa. Sou eu que vou tomar a minha vida nas minhas mãos e vou mudar esse processo. Só que quando a gente está na dor, quando a gente está esfarelado lá no chão, estilhaçado, tendo que resgatar os cacos de quem a gente é para tentar reconstruir alguma coisa, isso é muito desafiador. Sim. E aí eu contei com muitas pessoas que contribuíram comigo na jornada, né? E aqui a gente percebe que a gente se trabalhou, a gente se desenvolveu, a gente se curou, como a Laís estava falando e a Cláudia também falou.
a gente se curou para hoje poder ser instrumento na Sim. vida de outras pessoas, para hoje poder contribuir com a vida das outras pessoas. Então, hoje eu tenho para mim que um dos primeiros passos que eu dei foi parar de olhar para mim como uma coitada, parar de olhar para mim como alguém que estava suscetível ao efeito do que as outras pessoas faziam e assumir essa responsabilidade de dizer, eu posso mudar isso na minha vida, e se eu posso mudar, eu vou encontrar uma forma de mudar, porque não fazia sentido para mim ficar vivendo naquilo, Sim. né? Então, um pouquinho da... Um pouquinho de tudo que aconteceu. E tu, Laís, como que tu acha que a gente pode ajudar essas mulheres e também fazer não só ajudar, mas fazer com que caia aquela ficha, né? Porque é um momento que só ela pode fazer por ela mesma, só ela vai conseguir, né, resgatar. É verdade. Eu já tive várias, como eu falei pra vocês, né, não cheguei a comentar, lá na minha cidade eu tinha um trabalho de ajudar mulheres vítimas de violência doméstica, Olha vítima só. de relacionamentos abusivos. Eu passei por um relacionamento abusivo durante 5 anos, como a Leite também estava falando, a gente tem que entender a hora certa. Então, talvez se você chegar e falar pra mim, falar pra ela, você precisa sair disso, 10, 15 vezes, a gente não vai entender que a gente precisa sair disso até a gente realmente acordar, né? Eu sempre falo que é como cair uma venda dos olhos da gente e aí tudo fica mais claro, tudo fica mais transparente e a gente consegue levantar dali e dizer assim, ó, não, eu não preciso disso, não é aqui o meu lugar. E outra coisa que eu sempre falo, o meu ponto, o que eu estou hoje, não é o meu destino final. Nunca é meu destino final. O meu estado atual, como a gente chama no coach, o estado atual que eu estou, não é o meu estado desejado. Nunca vai ser. Nem é o meu destino final. Então, é dali que a gente tem que entender que o estado atual da gente hoje não pode ser o que a gente vai transmitir lá para o futuro. A gente tem que ser sempre uma construção dia após dia. Um dia após o outro, uma noite bem dormida, uma noite mal dormida, que a gente vai construir o próximo. E então, várias mulheres sempre me perguntavam, como, Laís, como aconteceu isso? Como que tu conseguiu sair disso? É você olhar para dentro de si e dizer, eu não mereço isso, eu não preciso passar por isso e eu não vou deixar mais isso acontecer. Entendeu? Só que é muito difícil ter força para sair disso. É muito complicado. Geralmente quem tá dentro de um relacionamento abusivo, que foi o meu caso, várias pessoas vinham e me diziam, por que você tá passando por isso? Por que tu tá se deixando passar por isso? E aí eu ia e eu voltava, eu ia e eu voltava, até eu mesma entender por si só que eu precisava sair daquilo. E hoje o que eu olho muito com um olhar de empatia para outras mulheres, quando elas vêm me procurar falando disso, muitas das vezes acontece, quase que de 10 vezes 9 vai acontecer, dela voltar para aquele relacionamento. E aí eu sempre digo assim, as pessoas às vezes, você vai ajudar essa mulher de novo, se ela voltar 10, eu vou ajudar ela 11. Porque só eu sei que eu tive no lugar dela e eu precisava de ajuda e eu não conseguia. Zero Entendeu? julgamento, né? Zero julgamento, Exato. entendeu? Fulana, Laís, voltei pro ciclano. Tudo bem. Me separei. Tá tudo bem também. Agora não quero mais, mas volta de novo. Tá tudo bem. Vai voltar sempre pra mim. Não precisa ter vergonha, não precisa se sentir culpada. É no teu tempo, não é no meu. Entendeu? E a gente aprende, acaba aqui entendendo isso, né? Então, trago isso novamente do autoconhecimento, a gente se autoconhecer, também entender que nada é sempre 100% culpa da gente, como tu falou, né? Entender que também é muito sobre o outro. Não pegar essa culpa só pra gente. Mas eu tentei, eu fiz tudo que pude, e acaba se sentindo culpada, acaba aqui voltando novamente para aquele relacionamento. Mas aí o fardo fica muito pesado, porque é tudo 100% em cima de ti. E é como a gente estava conversando aquela hora, só carregam na gente. Só colocam coisas sobre a gente. Sim. E aí, quando a gente aprende a entender que não é só sobre a gente, também tem sobre o outro tem seus traumas, tem suas crianças feridas, tem seus filtros, tem a sua primeira infância que foi dolorida, tem uma gestação talvez de uma mãe muito complicada, de um pai talvez também abusivo. Aí você consegue entender que o outro também tem um porquê.
E que tu também tem que olhar com um olhar de empatia. Qual a frase que tu usou recém ali comigo? Nada justifica, mas tudo se explica. Ai, muito bom. Nada Muito bom. justifica, mas tudo se explica, Aham. entendeu? E aí tudo a gente acaba que tornando as coisas mais leves, né? E aí a gente acaba que, quando entende isso, consegue sair de um relacionamento difícil e parar de ser vítima, né? De querer sair, de conseguir sair daquela situação. E eu sempre digo, depois que uma mulher sai da posição de vítima, ela se torna imparável. Nunca mais ninguém para aquela mulher ali. Ela abre os olhos e ela não fecha mais, né? Não há quem verdade. consiga fazer ela fechar os olhos. É verdade. Então, acho que é isso que a gente tem que buscar hoje, né? Trazer para quem tá escutando, para quem tá ouvindo, para quem tá vendo, né? Essa Está ajuda. nos vendo aqui, né, hoje. E tu, Claurinha, como é que a mulherada lá... Então, Tem mulherada lá, Tem. né? Isso a gente É sabe. força de mulher. É força de mulher. mulher. E como é que vocês ajudam essa mulherada que chega lá, né? Como tu colocaste lá no início, né? Fragmentada. É uma palavra forte. forte. Então, assim, ó, primeira coisa é entender o meio que essa pessoa está. Então, é preciso fazer um diagnóstico, aonde nós consigamos entender por onde ela passa, né? Como foi a infância? O pai era separado, o pai bebia, era abusivo, a mãe era mais forte, narcisista, enfim. A gente precisa ter um norte do contexto geral. Sim. Mas uma das coisas que eu vejo que dá mais certo é um combo de terapias aonde a gente vai trabalhar cada ponto dessa pessoa. E essas terapias vão nortear um novo rumo. Porque muitas vezes essa mulher chega lá e ela é só culpa. A mulher gosta de se sentir culpada, né? Uhum. Mas se tu colocares assim, ó, ela não tem uma carreira, ela não tem dinheiro, aí eu vou me mudar, vai se mudar para onde? Uhum. Grande maioria. Não tem, entende? Então, primeira coisa que eu digo, você não tem um problema, você tem um novo desafio. Uhum. Esse é o primeiro ponto, porque problema é a mesma coisa que a gente diz assim pro filho, né? Aí a mãe tem prova da piriri, né? Não, você vai fazer um teste, tem que mudar o nome das coisas para enganar o cérebro. É isso, Muito né? bom, tem muito que bom isso. mudar. O cérebro, ele não sabe, Ele não a não sabe. ser que a gente diga, né? Não é verdade? Aham. Então a gente não pode dizer coisas que nos limitem. Sim. Claro que isso me ajudou muito, por quê? Porque eu tive uma carreira de atleta. Então eu via a vida como um desafio, entende? Hoje eu fiz 10 arremessos, amanhã eu tenho que fazer mais 20, assim a gente vai indo. Tu teve uma carreira de... O que tu fazia, Peguei mulher? medalha! Olha as revelações! Não, gaúcha! Olha só! E eu comecei bem, porque normalmente no basquete... É basquete? Que legal! Olha o meu tamanho. Que legal! Então o que eu pensava assim, eu tinha que pular. Uhum. Tinha que pular pra poder. Aquelas meninas de 1,90 m. Gigantes. Aham. Fui lá no atletismo. Porque lá no atletismo, no local onde eu treinava, eles eram campeões olímpicos. Sim. Como é que faz para saltar bem alto? E ele me passou um treino. Você tem que buscar soluções Exatamente. para os teus desafios. E muitas vezes a gente olha nesse espaço da vítima, a gente não reconhece Não. as habilidades que a gente tem. E as Exato. possibilidades que a gente tem, porque a gente fica com aquele olho fechado, né? Aquela viseira que tá tapando o olho, porque tá olhando só pro Tá. problema. E Isso. quando tu troca o foco do problema, né? Eu Uhum. aqui interagindo, né? Que acho Tem que que ser. Tem que ser. a gente coloca o olhar nessa possibilidade da solução. Hoje eu olho para todos os desafios que eu vivenciei e eu sei que eles me forjaram. Os meus desafios me forjaram. Só que eu consigo ver isso hoje.
Agora, quando a gente tá lá dentro do desafio, Tem que ter alguém que acene. tem que ter alguém que acene. E muitas vezes a forma com que vem esse aceno, que daí eu digo daquele processo, e a forma com que eu aqui na posição que eu tô passando pela dor me coloco, porque se eu me fecho, eu não vou conseguir receber o aceno. Tu pode acenar o quanto tu quiser. Sim. E também a forma de como acena. Exemplo assim, ó, se for a tua mãe, daqui a pouco ela vai dizer, daqui a pouco é uma mãe casadoira, fica ali. Daqui um pouco a pessoa tem um câncer. Ai, Deus quis assim. Não, tu tem que lutar até o último Exatamente. momento. Isso. Tudo pode mudar. Isso. A força do pensamento, o que tu movimenta na tua volta, faz com que tu tenha novas possibilidades. Então, uma das coisas que eu sempre tive muito desafio, porque eu era muito pobre, né? Eu morava numa vila lá em Viamão, chão batido, que é até hoje, Qual sem lugar que é? perto do Tarumã, né? Então, o que que acontece? Lá tá assim até hoje. E Sim. se eu fosse uma pessoa que aceitasse aquela limitação, Estaria lá. Estaria já. lá. eu não teria pego seleção gaúcha, eu não teria ido jogar contra a Hortência, que era no auge, Ai, que legal. né? Véspera de Pan-Americano. Entende? Então, se você fizer tudo corretamente, sem pisar em ninguém, com ética, o céu é o limite. Mas você tem que procurar ter soluções. Porque se você não tiver o mínimo de embasamento, alguém que te apoie, fica claro que é muito difícil. Mas você tem que buscar. Então, eu vejo assim, para sair do vitimismo não é um problema. É um desafio. Quais as possibilidades que eu tenho? E aí, uma das coisas que eu vejo mais importante, não sei se acontece com as clientes de vocês, ou com as novas futuras terapeutas, né? É que, tipo assim, se você sai hoje, tenho dinheiro, tô rica, né? O desafio. Vou para onde? Vou viajar. Chego no aeroporto. Para onde você quer a sua passagem? Você nem sabe para onde você tá quer ir. indo? Então daí fica muito mais difícil você atingir um objetivo no qual você não tem nem parâmetro, não sabe para onde vai, não sabe o que quer. Tem uma frase que eu uso muito no coach, eu levo assim pra minha vida. Tudo que você foca expande. No que você tá focando? Você tá focando nas coisas boas ou você tá focando nas coisas ruins? Porque o cérebro ele se adapta muito facilmente a tudo que você foca, né? Um exemplo muito claro que eu sempre digo é o seguinte: se tu acordar todos os dias 6 horas da manhã, depois de 21 dias, o teu cérebro acostuma a acordar aquelas 6 horas. Mas aí, depois dos 21 dias, tu pensa assim, e se eu acordar às 5:30? Expandiu o teu cérebro. Ele vai querer acordar às 5:30. Então, tudo é expandir, tudo é um foco. Aí a gente se pergunta, o que realmente tu tá focando hoje? Tá valendo a pena? Porque se tu focar nas coisas ruins, elas também vão expandir. E aí o teu cérebro automaticamente vai fazer daquilo que era quase nada, uma proporção totalmente muito maior do que realmente acontece. E nessa posição aí, como você estava falando, saindo do vitimismo e crescendo com os desafios, é onde você está focando. Você está focando no lugar de vítima, você está se colocando naquela situação e quanto mais você foca, mais vai expandir. Não né? é o dentro do armário. Não sei se com vocês acontecia isso. A gente ia dormir, né? E dentro do armário tinha um monstro. Exatamente. Eu não dormia sem olhar embaixo da cama. Já viu? Exatamente. As sombras, né, que a gente As sombras faz. que a gente carrega. a gente faz. E eu sempre também falo muito sobre crenças, né? As nossas crenças, quem são as nossas principais autoridades, né? Da primeira, da segunda infância, teu pai foi uma autoridade, tua mãe, tua professora, tua tia. Tudo que ela falava ali foi o que tu externou hoje no adulto. Teu subconsciente tá armazenado já ali. Então, você vai focar no adulto, o que aconteceu ali? Né? Aquela mesma coisa que diz, homem nunca presta.
Nunca vai prestar. A Vai tia que ela procurar o que falava, não presta. dinheiro não é bom, dinheiro só traz... Aí a pessoa já cresce com aquela crença quem tem de dinheiro quem tem dinheiro não presta. tem nariz empinado, Aí é se ruim, torna uma né? pessoa que não é próspera. Sim, porque o não dinheiro vai é atrás. sujo, daí Exatamente. passa para outro, nunca fica contigo. Exato. Não para o dinheiro com você, não para o valor. Você trabalha e você não vê, porque automaticamente você acha que não tem prosperidade, que o dinheiro não é bom e ele não vai ficar na tua mão. Entendeu? Então são várias coisas, várias crenças e que a gente vai com o longo do tempo entendendo nas outras pessoas. Às vezes é muito engraçado, porque eu tô conversando e eu penso, essa pessoa tem uma crença ali, ó. Já sei qual que é, porque a gente já começa a conhecer, já começa a identificar, e aí tu já sabe como que tu vai lidar com aquela pessoa, né? Sim. E aí, o quanto essas crenças limitantes, elas te limitam, assim, e às vezes tu perde grandes oportunidades pelas crenças que foram E vocês impostas, né? já foram em alguma constelação sistêmica? Não sei se tu nota, às vezes a repetição dentro da família É nítida. é nítido. Então, é uma cópia, vem acontecendo Exatamente. por gerações. Gerações. E a gente precisa quebrar, e é muito complicado isso, né? Porque a gente que hoje tem um conhecimento disso, Sim. a gente busca uma solução. Mas e aquelas pessoas que nem a gente estava conversando ali embaixo? Elas não têm esse conhecimento. É. E aí acaba que esse ciclo se repete infinitamente, porque as mesmas crenças continuam ali, a mesma mentalidade continua ali, né? Outra coisa que também eu já estava conversando, né? Sobre o seguinte, às vezes a gente culpa as outras pessoas, né? Ah, meu pai foi assim, minha mãe me criou assim. E aí, você tem que ter a consciência de que você não pode continuar isso com os teus filhos, tu não pode continuar isso com os teus netos. E também não pode culpabilizar os teus pais, os teus avós. Mas quer ver uma coisa bem legal que acontecia na minha família? E assim, tá tudo bem, cada um é do jeito que é. Sim. E faz a sua escolha. Mas assim, ó, na família da minha mãe são 5 mulheres extremamente fortes. Tudo que elas colocaram na cabeça que elas iam ser, elas foram. E elas que lideram a família. Ótimo, eu acho isso maravilhoso. Só que o que eu achava feio? Que elas eram muito estúpidas. Não importava como aquilo ia ser feito. Então, elas eram muito duras, muito rígidas, assim. E eu acredito que a gente pode ser uma líder, mas Sem com ser elegância, com isso, educação. Por quê? Imagina um ambiente carregado de tensão o dia inteiro. Aí fere o feminino, e coloca o masculino muito em alta. Muito em alto. Né? Porque não tem como tu ter uma família ou estar num ambiente tranquilo, um ambiente de paz, quando as próprias pessoas não reconhecem a feminilidade, não conhecem a masculinidade, acaba que um atropelando o outro, né? A mulher daí acaba se sobrecarregando Sim, muito, é inclusive, muito, né? Exatamente por carregar essa masculinidade que não é necessária. E tinha encontros que eu não entendia assim, gente, como eu saí cansada, porque era assim, ó, uma defesa de uma situação, Exato. subiam no palanque e levantavam a bandeira e aquilo era tensionado o dia inteiro. E aí você parte do pressuposto da exclusão, né? Como a Laís falou, do feminino e do masculino. A gente tem 50% pai e 50% mãe. Então eu não posso excluir nenhum e nem outro. Mas né? tem que ter um equilíbrio. Eu tenho que acolher o meu masculino e o meu feminino e harmonizar ele dentro de mim. Porque Sim. eu vou me socorrer muitas vezes dessa força que vem do pai e dessa amorosidade que vem da mãe, né? Só um ponto de vista aqui que não necessariamente seja, né? Nessa ordem, mas a gente vai se socorrer disso na nossa vida. E quando eu consigo incluir os dois, eu não preciso gerar separação. E aí vem uma questão que você falou que é tipo assim, se ela não sabe o que ela quer, se ela não sabe para onde ela tá indo, como que ela vai fazer? Serve. Como que ela vai poder Qualquer fazer endereço é Qualquer bom. lugar Ou serve. não, né? vai fazer uma decisão, vai fazer uma escolha, vai poder se posicionar em relação àquilo que ela quer para a vida dela, se ela não sabe para onde ela tá indo. E aí, normalmente, no meu perceber,
as pessoas elas não têm identidade de quem elas são. E aí eu não sei quem eu sou, eu não me reconheço. Eu tenho separação na minha vida ao invés de ter inclusão. E se eu tô separada de tudo, como que eu vou saber para onde eu vou? Aí é aquela sensação de eu tô perdida, não sei quem sou, não tem, né? Tem um vazio dentro de mim que como é que eu preencho? Muito comum aí que a gente, né? Que as mulheres em geral, eu me incluo porque eu fiz isso também. A gente vai procurar o outro para preencher um buraquinho que tá aqui dentro, ou às vezes um buracão que tá aqui dentro, né? Aí quando o outro sai de cena, você não existe de novo. Você não existe de novo, porque a tua identidade está totalmente desconexa de você. A gente se desconecta da nossa identidade. Então, essa jornada de autoconhecimento, e eu às vezes gosto de usar o termo autorreconhecimento, é porque quando eu nasci eu sabia quem eu era. Eu me perdi, foi no caminho. Quando eu nasci, aquele bebezinho ali que era embalado, que era amado, sabia quem era. Não tinha dúvida nenhuma sobre a identidade. Agora, a jornada que me levou dentro daquilo que eu fui sendo ensinada, dentro daquilo que eu fui aprendendo, vivenciando como experiência, é que me desconectou. Então, adicionando, né, ao processo de como eu saio do vitimismo, né? Tendo um propósito. E olhando assim, olhando Foco e verdadeiramente visão. para dentro, né? Eu acho que um dos passos também que as mulheres elas podem olhar para si mesmas, irem buscar na vida delas, dentro desse estado que é único. Como eu me vejo, vamos supor, se tu é uma adolescente, como eu me vejo aos 30 anos, aos 40, aos 50? Porque esse olhar para frente vai te mostrar que tu não tá gostando do que tu tá vendo agora, né? Isso é bem importante. Aonde você quer estar daqui a 10 anos? Isso é importante, se entender o que você projeta para sua vida. Porque daí você pode começar a vasculhar o que você quer ser, por onde você quer andar, o que você não quer também é muito bom entender. Você não aceita mais de forma as alguma. possibilidades, aí começa a abrir o leque das possibilidades que a pessoa tem na vida. Porque, verdade, gente, quando a gente tá no fundo do poço lá, se sentindo vítima, né, querendo ficar fechadinha, não quero que ninguém fale comigo, ou esperando que alguém venha fazer um resgate de nós mesmas, é um processo que a gente não consegue enxergar isso. Exato. Eu uso muito as perguntas, eu amo perguntas, né? Então, perguntas para mim na vida é uma coisa que eu tô o tempo inteiro fazendo perguntas. E essa percepção que você trouxe, como será minha vida em 5, 10 ou 15 anos? É uma pergunta que eu gosto muito. Por quê? Porque ela abre um leque para eu perceber que se o estado que eu tô hoje não me agrada, eu tô insatisfeita, vivendo a vida que eu tô vivendo hoje, se eu não fizer nada de diferente do que eu estou fazendo, quais serão os meus resultados daqui 5, 10 ou 15 anos? Como que eu estarei? Se é que eu ainda estarei. Porque eu, quando me perguntei como que eu quero viver a minha vida, o que eu quero que os meus filhos vejam de mim, a única coisa que me vinha na mente é: eles vão te ver morta. Então, eu tinha que ter a consciência de que ou eu modificava, ou eu estava no risco de morrer naquele espaço, porque a dentro daquele depressão ambiente. leva a isso, né? tem que estar bem atento. E então, se eu consigo identificar que a forma de vida que eu tenho hoje não me satisfaz mais, eu estou no espaço de vítima, ok, dá um passinho de cada vez, é uma jornada difícil. O que eu mais vejo hoje é gente vendendo solução milagrosa, que não existe. E dentro o processo disso, é lento. que eu vejo também é assim, ó, a pessoa saber analisar no início. Vamos pegar um caso de casamento, tá? Que chega muito lá para nós. Todo casamento, se tu olhar para ele de uma maneira correta no início, tu tem como salvar. Por quê? O que eu posso fazer para você hoje que torne o teu dia feliz?
Porque no momento que eu torno a vida do outro feliz, ele vai ficar pelo menos constrangido, né? Vai querer fazer a tua também feliz, né? Exatamente, aham. Então, assim, o que eu posso contribuir para tornar o dia dos meus pais agradável, do meu filho, do meu marido, e criar, porque nós somos educadoras de todas essas pessoas, porque nós geramos a vida e nós educamos essas pessoas. Então, se nós tivermos essa educação de tornar um dia agradável, e daí para isso a gente vamos colocar uma planta bonita em casa, vamos regar a planta, vamos cuidar bem do animalzinho, né? É um conjunto de coisas que tornam o nosso ambiente, o nosso dia a dia agradável. Porque a gente tem que aprender também que não é só olhar para nós, né? É o todo. É o todo. Então a gente também tem que olhar para o outro, né? Eu costumo dizer assim, ó, você pode fazer da sua vida ou uma alegria, né? Enfim, uma vida prazerosa, ou você pode fazer da sua vida um inferno. E aí, quando você decide fazer da sua vida o inferno, são as decisões que você toma e normalmente você acaba fazendo a vida dos outros também o Porque inferno. tudo tá ali, né? Porque tudo tá ali. Conjunto, vai um respingar em conjunto. alguém, é a tua família, é o teu trabalho. E nada flui se uma coisa estiver ruim automaticamente. Você já sai de casa de mau humor, automaticamente algo vai acontecer no trabalho. Não tá bem com o teu marido, não tá bem com a tua esposa, automaticamente no trabalho também vai repercutir. Você vai acabar esquecendo de fazer algo. Enfim, alguma coisa vai acontecer ali naquele meio, porque não tem como ficar tudo 100% bem, né? Sempre tem alguma coisa que tu vai trazer dali que vai ser ruim e vai acabar, pronto, com o teu dia todo, porque É como a música, né? interligado, né? São É conexões. preciso saber viver. Não é? E quando a gente olha para isso com o olhar do sistema, né? Tudo é sistêmico. Nós somos interligados e tudo aqui que está fluindo, ele é sistêmico. E quando a gente para e percebe que não existe necessariamente o outro, né? Tipo, o outro sou eu e eu sou o outro. O outro, essa interligação aí. Entende? Que agora eu me É um perdi. espelho, né? É o espelho, É um espelho. Quando eu olho para tudo tá interligado, a natureza, a gente olha para a natureza e a gente diz, ó, eu tô olhando para a natureza ou eu sou a natureza? É o que tem que cuidar, meu ponto de vista, tá? Que eu sinalizo muito para o estudo na hora de que a gente vai identificar pontos. É assim, nós estamos falando de pessoas sem problemas mentais, sem problemas. Vamos dar um exemplo. A pessoa tem um problema de alcoolismo. Sim. É diferente do que a gente está falando Sim, aqui. sim. Ai, porque ele é uma pessoa maravilhosa, ele é uma pessoa boa, ele vai mudar. Não, sem tratamento não vai mudar. E aí vai da pessoa entender, né? Daí sim, olhar para si e Isso. entender que ela sim está carregando algo que é danoso, né? Que causa Isso. dano tanto para ela própria Quanto para quanto todos que estão naquele momento ali. A pessoa tem dependência química. Eu vou salvar ele. Se você não é bombeiro, você não consegue tirar a pessoa da água. Você morre E junto. muito engraçado essa situação, porque eu lembro que nesse meu relacionamento que eu tive abusivo, eu entrei, eu vesti essa capa, que nem eu sempre brinco e conto pras meninas que eu vou ajudar, que eu vesti a capa da Mulher Maravilha. E aí tu simplesmente liga o modo automático que eu liguei, de que tu não enxerga mais nada na tua frente e que tu vai tirar aquela pessoa daquela situação que ela se encontra. E morre afogado. E assim, não, eu coloquei na minha cabeça. Eu tinha o meu menininho hoje ele tem 8 anos, o Enzo, mas ele tinha 3 meses na época, quando eu entrei nesse relacionamento. Quando piorou a situação, né? Ele tinha 3 meses e eu simplesmente meio que esqueci que eu tinha uma criança de 3 meses dentro dependia em casa, de que ti. dependia 100% de mim. E eu vesti a capa da Mulher Maravilha e eu disse assim, eu não vou perder minha família aqui. Mas eu dizia que não ia perder minha família.
Mas a outra pessoa não tava se importando se ela ia perder a família ou não. Porque uma pessoa Entendeu? que ela está doente, ela precisa de tratamento médico. Exatamente. E não tem como tu salvar Não ninguém. existe, não tem como você tu não foi pegar lá do preparada fundo e pra tirar aquilo. assim, ó, da noite pro dia. Não. Tu precisa de uma... A pessoa precisa de uma ajuda e aí você acaba adoecendo. Então são duas pessoas doentes, porque uma pessoa doente vai te adoecer automaticamente também. Então você precisa de tratamento, a pessoa precisa de tratamento, e aí pra te ver, volta naquela coisa de que respinga em todo mundo. A criança tá doente, adoece, você adoece porque não tá cuidando muito bem daquela criança. Neste momento já não existe mais o relacionamento. Não, aí não existe. Não existe Não mais o existe relacionamento. mais, Precisa exatamente. ter a cura médica para as coisas. Então, tudo que a gente falou assim, eu vou falar, ter ações boas, eu vou falar palavras positivas, isso tudo quando não tem uma doença pré-estabelecida. Exatamente. Ele Pessoas é um saudáveis. narcisista, ele é um psicopata. Não, mas ele vai mudar. Não, Não psicopata não muda. Narcisista também. Entendem? Não. Assim, eu não sou psicóloga, não estudei, São né? patologias. Mas são né? situações patologias. A diferentes. gente não tá falando. Identificou que é uma patologia? Bom, então é importante que tu saia desse relacionamento. Vai abandonar? Não, mas se você não tem condições, não existe, você vai adoecer junto. Entende? Adoece. E talvez nunca mais você vai conseguir ser uma pessoa. Aquelas feridas são tão fortes que talvez você não consiga se restabelecer por completo. Então, tem um limite para até onde você pode ir para ajudar um ser humano, Exatamente. né? Mas precisa da parte médica. Isso tem que cuidar. Tem que ter em mente a diferenciação que Mas você está trazendo aqui de quando existe uma doença, uma patologia, algo pré-existente que é Exato. diferente daquelas questões que são de comportamento De do dia a dia, isso. do posicionamento, da mentalidade que a pessoa tem daquilo, de como a pessoa convive no dia a dia. Exato. A gente tá falando aqui bastante, né? Eu tenho a percepção, porque eu vejo assim, o vitimismo, a gente tá manifestando bastante as questões de relacionamento, Sim, né? sim. Relacionamento. Mas o vitimismo vai além do aspecto propriamente dito, relacionamento casal, relacionamento Sim. namoro, relacionamento, né? Esses aspectos podem ser relacionamento mãe, filho, pai, filho, pode ser entre irmãos, ambiente de trabalho. Ele pode se desdobrar no âmbito das amizades, no âmbito da convivência. Então, são coisas distintas. Normalmente, a pessoa que tem um comportamento de vítima, e aí aqui a gente tira fora as questões patológicas, né? Como você bem trouxe aqui, ela vai ter esse comportamento Para tudo. para tudo. Vai ter esse comportamento O no meu trânsito. chefe tá me perseguindo, Isso. eu não consigo um cargo novo, porque é ele que tá me podando. Ele que não me deixa. Ela vai ter esse comportamento no trânsito. Olha só, ele fechou a minha frente. Olha isso, olha, né? Vai ser em todas as áreas da vida dela. E percebe, quando a gente olha para uma situação assim, gente, para mim, pelo menos, eu olho para uma situação que eu já vivenciei, né? E eu olho para lá e eu digo assim, jamais, entendeu? Regressar para aquilo. Tá, mas se tu tens uma amiga que tá nessa situação de vítima, adianta chegar e falar, não, né? Ela precisa só... Sabe o que que eu faço? Ai, Grace, vamos lá na Morada Bem-Estar, porque vai ter um dia maravilhoso, cheio de terapias integrativas para ela se reencontrar. Vamos lá, vamos conhecer mulher, vamos conhecer. Então, eu levo as pessoas para elas se descobrirem sozinhas, entende? Eu prefiro assim. Acontece que dói muito É um quando processo. alguém chega e coloca dedo na nossa ferida. É, É por isso que a gente tem que ter cuidado É. na hora de olhar para aquilo que a outra pessoa está passando, porque colocar o dedo na ferida Então, um das convite pessoas. para passar um dia agradável é melhor, é né? melhor, É. né? Um convite para Isso. passar ou para conhecer outras pessoas que podem
ter, vamos dizer Tato, assim, né, para tocar em alguns para assuntos. fazer, porque normalmente assim, as nossas amigas, a gente tem intimidade. É. E com quem a gente tem intimidade, a Fica gente fácil. acaba falando. Uhum. Só que isso também pode gerar resistência da pessoa. E muitas vezes a gente, ao invés de contribuir, A a gente gente tá prejudica. afastando, distanciando, a gente não tá gerando. Então, nem sempre, e esse comportamento da Mulher Maravilha, de salvar o mundo, não acontece só dentro de um relacionamento. Acontece dentro de uma família, que daí a gente bota aquela capa e diz assim, agora todo mundo tem que vir comigo, entendeu? Porque... Eu sou a aí os responsável por amigos- tudo isso. E aí os amigos, entendeu? E a gente, quando começa a se mudar, a se transformar, a expandir a consciência, a gente quer que todo mundo expanda também. Só que cada um tem escolha. E o seu tempo, E o seu né? tempo. E o Isso. seu tempo, a sua jornada. Para algumas pessoas isso é rápido. Agora, para outras pessoas, elas só vão mudar quando a dor de ficar aonde elas estão for maior do que a dor da mudança. Porque mudança também gera dor, gera desconforto, desacomoda. É. O novo é incerto. Eu vivenciando essa experiência nova. É incerto para Às mim. vezes tem pessoas que jamais vão tentar, ousar mudar. Mudar, porque Elas aguentam, ali mas é não pelo muda. menos aqui eu conheço, eu sei aonde É eu a tô nossa pisando. famosa zona de conforto. É. Maravilhosa zona de conforto. Eu sempre brinco que a zona de conforto é a nossa cama quentinha no inverno de julho, ali com teu melhor cobertor, com a tua Netflix ali, com o teu controle remoto, te aconchega ali, tu não quer mais sair dali, né? E não tem o quê? Nada ali. Tu não vai encontrar nada, né? Desconfortável que seja, a zona de conforto ainda traz o conforto do que eu sei como lidar. Exatamente. Aqui eu tenho. Aí, gente, olha só. É só uma percepção aqui. Eu sei como lidar porque talvez eu não desenvolvi algumas outras habilidades. exatamente. E é por isso que a gente pode desenvolver habilidades para saber como lidar com o novo, com o incerto, com. A gente não tem certeza de nada na grande verdade. Muitas pessoas que chegam lá com problemas de saúde grave e tardio o diagnóstico é porque eu estou sentindo algo no meu corpo diferente, mas se eu não olhar para isto, ele não existe. É o famoso É, botar aqui debaixo do tapete. Ninguém viu, ninguém, né? Então ela não foi no médico, ela demorou para ir e quando ela chega a ir, não tem mais o que fazer. Que a gente comentava, né? A pessoa já tá a dor já tá densificada no corpo físico, já se tornou uma densidade, a pessoa já somatizou tanto, né? Que eu hoje tenho que muitas das nossas dores, bastante, grande maioria, se não quase todas, elas vêm daquilo que a gente vivencia como experiência, daquilo que a gente vivencia como nossa mentalidade, daquilo que a gente vivencia como emoção, os sentimentos, o que eu vou engolindo, o que eu vou remoendo, o que eu vou fazendo, né? E aí chega um momento que tudo aquilo ali vira aquela bagunça lá dentro, eu não sei mais nada sobre mim, o corpo começa a gritar, porque ele tá pedindo um socorro, mas é um socorro muito mais de preencher algo que nos falta, dessa conexão que a gente perde. Eu vivenciei essas dores, essas experiências de ter dor no corpo inteiro, diagnóstico disso, diagnóstico daquilo, diagnóstico daquele outro. E quando você vai olhar dentro no fundo, né? É emocional. Fiz constelação sistêmica, muitos anos na minha vida, né? Buscando entender o que acontecia comigo. Aí você vai olhar, tem um cunho emocional, tem algum lugar, alguma situação que ficou armazenada, que ficou... fugiu o termo aqui. Fica no teu subconsciente, ficou na lá tua no primeira infância e na tua segunda infância. Que é algo que realmente hoje nos pega demais, né? Do 0 aos 6 anos a primeira infância e a segunda infância dos
6, né, os 12, 13 anos ali, que é o que eu tava falando naquela hora, que é o que vai formar o adulto, né? Hoje eu me preocupo muito com isso, com meu filho de 8 anos. Eu olho assim, o que eu tô fazendo? Entendeu? Que adulto ele vai ser? Eu sempre falo, que gestor de família ele vai ser, que gestor financeiro ele vai ser, que homem ele vai ser, que pai ele vai ser, entendeu? Porque hoje a gente tem esse conhecimento, mas antigamente não se tinha. Não tinha. E daí o que tu vai fazer? Eu sempre coloco assim, ó, minha mãe não é culpada. A minha avó não é culpada. Porque elas não sabiam. E eu já falei isso pra minha mãe. Mãe, eu não tenho por que te cobrar algo que tu não sabia, mãe. Eu não posso ensinar hoje pro meu filho matemática se eu não sei matemática. E as mães, elas carregam, Elas né, esse carregam esse essa fardo, coisa essa assim. culpa. Ai, porque meu filho não deu certo, porque fui eu, porque alguma Não coisa, é. alguma situação, porque elas carregam. Eu não sou mãe ainda, né? Elas mas eu sei pela carregam, minha mãe. sim. E é o que eu sempre falo. Eu já falei isso pra minha mãe. Mãe, não é culpa sua. Você fez o que você pôde, com a habilidade, com o conhecimento que você tinha naquele momento. Então, você também não pode julgar a avó. A avó não sabia. E volto a dizer, você não tem como ensinar matemática, física ou química se tu não sabe. Hoje a gente já tem. Hoje Não, a e gente tem já assuntos consegue, né? que eram tabus, né? A mulher, ela tem espaços hoje que a recém Ela tá tá começando a conquistar. Então, também tem uma série de passos que precisa ser dado na capital, que a gente chama no Rio Grande do Sul, tá? Porto Alegre. Mas a nossa capital, ela é muito pequena. Tu vai para uma capital de São Paulo, a mulher é com outro olhar, a de Nova York é outro, mas se tu vai pegar lá no nosso interior, Lá em Sarandi, ainda onde eu nasci, não é? As mulheres fazem um grupo dentro de casa. Chegou as visitas, as mulheres ficam conversando numa sala e os homens na outra. Não mistura. Mulher não fala no assunto de homem ainda. Então, assim, nós estamos mulher não caminhando administra dinheiro, bem o homem é devagar. que cuida dos negócios, Sim. a mulher ainda tem muito disso. Muito. Tem. E o quanto que isso, inclusive, gera a dependência financeira que muitas vezes é difícil as mulheres saírem de um relacionamento porque elas maior não causa. têm essa independência em relação ao dinheiro delas saberem que elas vão conseguir dar conta de sobreviver. Em Isso. primeiro lugar, aqui não é nem viver bem, Não, é é sobreviver. Porque Sim. a gente fala de um espaço de que eu não sei o que acontece lá no Na fronteira oeste, né? Tu não sabe. eu não sei como que é a não vida lá sabe. hoje. Imagina, né? Uma pessoa que tem que levantar, às vezes, às 4 da manhã para tirar leite, com chuvas, com sol, com frio. A criança vai para a escola a pé quantos quilômetros e tu tens que ficar assim, será que vai voltar? Será que vai acontecer alguma coisa? Então, o vitimismo é uma coisa forte na sociedade, sim, porque tem momentos na vida em que você não tem nada para te segurar. E a tua única opção é essa. São realidades muito diferentes, né? Muito distintas que a Nosso gente país é muito vive. grande, né? O nosso país é muito grande. E eu gosto de sempre trazer essa questão de tu, realmente, como, né, tu colocaste até, Laís, ter a empatia. Sabe? Eu acho que hoje, nós, mulheres, a gente tinha que ter mais empatia. É algo que a gente está construindo, né? É a famosa sororidade que todo mundo fala, Isso. mas que, na pouco verdade, não praticada. existe. Se a gente for, vamos ser sinceras, não existe. Sabe? É muito difícil você dizer que naquele lugar existe. Porque se eu for para um grupinho aqui, eu sou bem-vinda. Mas se eu sou diferente, eu já não sou tão bem-vinda. Se eu faço alguma coisa diferente. Então, assim, a gente tem que ter no nosso coração, trazer empatia e amor verdadeiro. Amor genuíno. Respeitar a história da pessoa. É óbvio que a gente quer que todo mundo evolua, né? Tu tá passando às vezes por uma situação que tu quer que todo mundo sinta aquilo e tal.
Mas tu tem que saber o processo daquela pessoa, tu tem que saber que é no tempo dela, né? E a gente tinha que ter uma corrente mais forte, uma coisa assim, não, eu não vou te julgar, eu acho que o que tu faz não é certo, mas assim, talvez eu te diga alguma coisa pra tua melhora, ou enfim, mas assim, é com amor, sabe? Não é com julgamento. Não é com julgamento. Porque às vezes as pessoas vêm com 50 pedras e atiram naquela mulher e não vai ajudar ela. Não vai e nem ajudar. as outras que estão vendo isso. Exatamente. Uma questão que eu sinto, assim, eu percebo que nós mulheres agimos diferente. Sim. Né? Nós mulheres agimos diferente umas com as outras do que os homens, tá? Acho que eu vejo muito mais disputa entre as mulheres do que empatia. Isso. E acolhimento, e partilha, e troca, e agregar, e crescer junto, do que isso tá despertando, tá expandindo, tá melhorando. Só que aí, às vezes, eu fico me perguntando, aonde que isso nasce? Aonde que nasce Boa pergunta. a disputa de mulheres com mulheres? De a mulher olhar para outra mulher e ver nela uma rival e não uma amiga, e não uma companheira, e não uma parceira, e não alguém com quem ela pode trocar, aprender, crescer, evoluir. O que eu mais sinto falta, vocês vão dar risada, gente. Eu vou pra academia e eu vejo os homens treinando juntos. Eles vão lá e Sim. e eu fico lá fazendo força e não tem ninguém do meu lado pra dizer mais uma, vai, tu consegue. Entende? Então, assim, eu só dei um exemplo. É verdade, da mas academia, é real, mas muito isso real. se replica. Real. Isso se replica em todas as áreas da Ainda é nossa capaz vida. delas rirem da tua roupa. Ou do jeito que tu tá vendo que tá fazendo exercício errado. Não Isso, fala nada. Não fala nada. Entendeu? E tu entende o quanto que falta dessa rede que você tá falando? Falta. Desse agregar ao invés de disputar. Né? E como seria a nossa vida se nós pudéssemos agregar mais? Agregar Trocar, mais né? em todos os ambientes em que a gente está. Acolher, Acolher. 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 A vida não é uma disputa, né? Tem gente que eu costumo dizer, parece que nasce e já veio pra guerra. A gente sabe, Já né? veio armado, Já preparado. veio armado, preparado. A gente sabe que a vida é um desafio, né? É. Mas a gente tem que aprender qual ponto de vista, né? De que forma, de que ângulo eu vou olhar Para esse aquele desafio, né? E nós sabemos que dentro de todas essas distinções de vidas, de lugares, de, enfim, de N situações, né? Essa questão do vitimismo se comporta de várias formas, né? Em N ângulos, digamos assim. Né? Não, só ia trazer Fala. uma percepção agora assim, Grace, que a gente tá aqui falando, né? A gente tá aqui trocando essa experiência, a gente tá aqui olhando, e aí vem um questionamento. Quem sou eu no meu dia a dia? Quem sou eu na minha vida? Quem sou eu na minha convivência com a pessoa que eu encontro na rua? Quem sou eu? Com que olhar, com que filtro que eu olho para os outros? Vamos olhar aqui para mulheres, porque a gente está voltado, né, olhando para essa questão Outubro Rosa. Quem sou eu quando me deparo com alguém que está passando por algum problema? Será que eu consigo acessar aquilo? Ou será que eu simplesmente digo, não, isso não faz parte de mim e eu vou deixar aqui, não quero nem saber. Faz vistas grossas, como dizem, né? Porque às vezes não necessariamente a gente tem que ir lá e fazer alguma coisa específica, mas se eu sei, porque eu parto do pressuposto que eu não posso chegar na pessoa e dizer, olha, vem cá, eu tenho um remédio para te dar, né? Senão eu tô violando um espaço. Mas eu posso gerar amor, eu posso gerar gratidão, eu posso gerar um senso de acolhimento que
vem dentro de mim. Que tá primeiro aqui dentro de mim. Isso eu falo bastante lá na escola. Nós somos formadores de novos terapeutas, somos, mas o terapeuta, ele não está dentro do consultório. Ele está o tempo todo, ele tem que ser. Eu vou no estacionamento, eu não xingo o rapaz que manobra. Eu vou no supermercado, eu trato bem o caixa. Eu vou pegar um ônibus, um metrô, eu trato bem aquela pessoa que tem limitações e precisa estar sentado, e eu me levanto. Então, é um propósito de vida. Diferente. Aí não, eu sou terapeuta na hora que eu coloco o jaleco. Não, né? Não. É aquela história, ser quem nós somos é o tempo todo. É o tempo todo. É o tempo todo. Vivenciar. E assim, falam muito, né, que a gente precisa dar para os outros aquilo que a gente dá para os outros aquilo que tem dentro da gente, né? A gente dá aquilo que tem, a gente não só aquilo que tem dentro da gente, mas esse dar aos outros, né? De ser generoso com o outro, de ser bondoso com o outro, né? Eu preciso ter isso aqui dentro, eu preciso ter isso comigo para poder conseguir ser isso para com os outros. Isso. Porque senão eu não vou gerar. É falso, né? O vitimismo, eu olho ele assim, ó. Se eu sou vítima, eu não posso ser culpada pelas minhas ações, porque eu sou vítima. Então, eu posso justificar o eu não tomar uma providência quanto àquele assunto. Ou eu sou assim porque eu sofri tal situação. Né? Então, ninguém me culpa, porque se eu sofri aquilo ali, entende? Então, é a zona de conforto. É eu não ter que olhar para aquilo. Eu não tenho força para um desafio. Não querer lidar com aquela situação para não precisar resolvê-la. Porque quando você olha, quando você vê realmente o que está ali acontecendo, você já se desacomodou. Só por ter visto. Então você precisa resolver aquela situação. Enquanto você tá vendo, você não tá vendo, não tem nada aqui, vou fingir que não tô vendo nada e vou continuar. Vou botar ali literalmente a poeira para debaixo do tapete. Quando der, a gente dá uma varrida aqui. Quando tiver muito empoeirado, a gente vai resolver. Enquanto não tiver, eu vou levando a vida do jeito que tá. E eu não preciso sair da minha zona de conforto. Eu não preciso ser a dona de casa que vai cuidar de tudo, a provedora do lar. Vou ficar aqui, nessa daqui de vítima, até porque, às vezes, você ser vítima traz muito mais aplausos e ser vista... secundários, né? Exatamente, do que você fazer as coisas que realmente você precisa fazer, ser forte, ser corajosa, ser a guerreira que todo mundo fala. Porque ser vítima, você vai ter aquele olhar de acolhimento pobrezinha, aí vem a pessoa, vai te abraça, te convida para tomar um café. E aí, quando você é muito forte, as pessoas, elas já não te olham mais desse jeito. E pelo contrário, elas deixam de se importar de fazer coisas para você, porque... Você é forte, você aguenta, tá tudo bem, não precisa. Ela não precisa de um abraço porque tá tudo bem, ela consegue. Mas aí quando você é vítima, a pessoa tem um olhar diferente, aí você acaba, inclusive, entrando mais nessa situação de vitimismo. Porque as outras pessoas vêm, te acolhem, sentem pena de você, e aí você acaba trazendo até mais carinho, mais atenção. E muitas das vezes as vítimas, elas querem mais carinho, elas querem atenção. Porque se tu for olhar lá pro passado delas, provavelmente foi uma criança que não teve, entendeu? Uma criança que ou o pai e a mãe trabalharam muito, acabou ficando criado pelos avós ou criado pelos vizinhos, a mãe chegava cansada, o pai nunca estava em casa. E aí ela acaba se posicionando desde a infância como vítima. E aí isso leva no decorrer lá do adulto e acaba sendo uma vítima para sempre. Ela se acostuma naquela zona de conforto ali, que para ela tá muito bom. Então, para que eu vou sair desse negócio que está me beneficiando? Claro. Se eu me tornar forte, eu não vou ganhar mais abraço. Se eu me tornar forte, ninguém mais vai querer tá sempre na minha casa, ninguém vai mais me convidar para tomar um cafezinho, entendeu? Todo mundo vai pesar as palavras se eu for vítima. Se eu for forte, ninguém vai se importar, entendeu? É verdade. E aí elas ficam ali.
naquela E situação. continuo permanentemente, às vezes, né? Exatamente. Mas o convite é para que quem nos assiste, quem nos ouve, fica o convite para que abra a janela. Abra a janela, né? Tem sol lá fora. Não vai chover sempre, né? E perceba que tem um mundo de coisas interessantes lá fora, que você pode explorar, que você pode acessar, porque você é capaz de acessar tudo isso e você merece ser feliz. Eu acho que isso é importante. Entender o merecimento, né? Que muitas das vezes a gente não entende, que nem a gente estava falando. O eu mereço, o eu posso, eu vou fazer por mim, né? Que quando você entende o quanto isso é importante, parece que vira uma chave, né? Verdade. Muita coisa. E para mim o merecimento ele veio muito forte quando eu entendi que eu merecia o melhor de mim, o melhor da vida, pelo simples fato de respirar e não pelo que eu faço. O merecimento não vem do que eu faço. Só que lá a criança tinha que tirar boas notas na escola para merecer o presente. Tinha que se comportar para merecer alguma outra coisa. E se não se comportasse, se não tivesse boas notas, então não merecia. Então, o merecimento ele foi desvirtuado nesse aspecto de que ele fica atrelado ao que eu faço para merecer. E eu mereço só porque eu sou filha de um pai amado que me colocou aqui nesse universo e me dá a dádiva todos os dias de respirar. Simplesmente Entendeu? de respirar, de acordar. Simplesmente por isso nós merecemos e não pelo que nós fazemos. E quando a gente fala aqui de tudo isso, do vitimismo e de todas essas circunstâncias, a gente está falando com um olhar amplo e nada específico e das nossas experiências Sim, que isso sim. traz um pouquinho de específico. Só que as pessoas que vão nos assistir, as pessoas que vão ouvir esse podcast depois, elas podem se questionar se isso serve para mim, se faz sentido eu tirar a contribuição de alguma coisa disso aqui para ter um olhar diferenciado para minha vida e quem sabe buscar abrir essa janela. E, né, ver que amanhã pode ter sol. Uma coisa que eu sempre presto atenção, quando a gente viaja de avião, né? Tu tá nublado aqui, chovendo, passa as nuvens, o sol tá lá em cima. Ele tá sempre lá. Ele Né? está sempre O sol tá sempre lá. Então o fato de a gente não enxergar ele não significa que ele não tá ali. Então, quando a gente consegue se abrir um pouquinho, entrar nesse espaço de permissão, permitir que as pessoas nos acessem, se permitir a vulnerabilidade. Porque você falou uma palavra que durante um tempo me incomodava. Toda vez que alguém olhava para mim e dizia assim, nossa, parabéns, tu é essa mulher guerreira. E aquilo me incomodava. Por quê? Quer dizer, então, que se eu não tivesse sido guerreira, eu não teria valor? Era uma pergunta que eu me fazia. Quer dizer que se eu não tivesse lutado, eu não teria valor? Quer dizer que se eu tivesse abandonado o barco, eu não teria valor? Né? O quanto que a gente desvaloriza porque a pessoa não ergue a bandeira da guerra, de ser guerreira, de lutar pela vida. E não, gente. Tem pessoas que muitas vezes não têm a condição de fazer isso. A condição justifica? Não justifica. Só que não dá para eu dizer que todo mundo é capaz de fazer o que eu fiz, porque eu não sei o que motiva as pessoas todos os dias a fazerem o que elas fazem. Eu tinha uma motivação que me levou a ser essa guerreira e que depois de um tempo começou a me incomodar, ser a mulher guerreira. Porque eu olhei, tá, mas e daí? Só quem é guerreira é que é valorizada? Só quem é guerreira é que merece? Só quem é guerreira? Não, todas nós, o que está disponível para mim, está disponível para todas nós, o que está disponível para cada uma de nós, isso é mútuo. Só que se eu não quero acessar, não adianta. Mas muitas vezes eu não quero acessar porque eu não quero reconhecer a dor que está acontecendo comigo. É difícil para uma mulher reconhecer e dizer que ela está passando por um
relacionamento abusivo, ou chegar num ambiente de amigas onde todo mundo fala dos seus casamentos, que o meu casamento é isso, que o meu casamento é aquilo, meu marido é aquele outro, e ela vive um verdadeiro ambiente totalmente desequilibrado dentro de casa. Muitas vezes ela não quer reconhecer aquela dor dela. Então, porque a vulnerabilidade, ela nos traz essa questão de a gente olhar para o que está acontecendo comigo e eu poder me permitir aceitar aquilo, mas não aceitar de um espaço que eu vou ficar aqui. E daí a gente volta de novo àquela situação lá do início que comentávamos. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e tudo que acontece na nossa vida, nós dissemos sim. Sim. E aí é que eu bato muito nessa tecla dentro do consultório. Porque lá na escola nós temos a escola de formação terapêutica, né? Nós vamos formar novos terapeutas, mas temos também o atendimento. Então, dentro do consultório eu falo muito sobre isso. Suas escolhas. Exatamente. Se tem um pastor que fala muito disso, né? Que é o pastor Cláudio. Eu amo ele. Maravilhoso. O que acontece? Ele diz, tem uma hora que ele fala que a menina vem e fala: o meu futuro marido bate muito na mãe. O que o senhor acha, pastor? Ele é maravilhoso, né? Ele é bonito, é rico. É rico. É tudo de bom, né? Mas Bonito, rico e inteligente. Casa logo, E pelo menos essa mãe não vai mais apanhar. Então, tu entende que escolha errada vai te levar para um caminho muito errado. Exatamente. Então, assim, ó, ninguém compra um carro sem ver se tem direção hidráulica, ar-condicionado. Hoje todo mundo quer tudo, né? Vai comprar um telefone. Olha tudo que é coisa que aquele telefone faz, né? Mas daí na hora de escolher uma profissão e o marido vai qualquer coisa. Não é? Clareza Por do que eu favor, quero, né? A gente tem que ter gente. aquela listinha igual da listinha do que eu quero como carro. O que eu tô disposta a vivenciar como experiência. Mas aí a gente tem uma questão aqui interessante que muitas vezes as escolhas acabam sendo por modelagem e por replicar as experiências que vivenciou quando criança, replicar modelos familiares, né? Então, isso também. E aí precisa expandir essa consciência. Consciência, daí é isso que eu ia falar. Tu tem que expandir a consciência. Óbvio que tu tem que ter o entendimento também que ninguém é perfeito, né? Não, Né? sim. É um relacionamento pra dar certo, são duas pessoas diferentes, que nem o pastor Cláudio Eu mesmo sempre fala, né? falo, né? Um vem da família dos barulhentos, o outro vem da família dos quietinhos. Daí os dois se casam. E aí? Imagina a festa. Todo mundo tem uma bagagem, é o que eu sempre falo. Todo mundo carrega uma mochila nas costas. Todo mundo tem alguma coisa, né? E aí cabe a gente entender o outro. Isso aqui é aceitável pra mim? Isso aqui tá tudo bem? Eu consigo lidar com essa situação aqui? Ou ela lá na frente vai me pesar muito? Vai ser um problema pra mim lá na frente? Aí a gente já olha. Mas logicamente, hoje eu falo isso daqui tranquilamente porque eu, né? Hoje a consciência já consciência, expandiu. consciência. já Mas expandiu, na hora... né? Mas assim, esse relacionamento mesmo que eu tive, eu não tinha nenhuma consciência disso. E continuei por muitos anos sem ter essa consciência. Por exemplo, assim, ó, eu não tinha conhecimento de muitas coisas, porque na época, nem vamos longe, era 7 anos atrás, eu não podia ter celular. Então eu não sabia o que era, eu não sabia o que era, eu não podia ter celular, eu não podia ter rede social. Para mim falar com a minha mãe, eu tinha que ir num orelhão público. Eu não tinha minha família por perto. Eu morava em Santa Catarina, eu morava sozinha, não tinha ninguém da minha família lá. Entendeu? Minha mãe sabia mais ou menos o que acontecia, mas ela não sabia onde eu morava, ela não sabia onde eu tava, porque eu não tinha como passar meu endereço para ela. Te isolou total. Me isolou totalmente. Então, eu não tinha como, eu realmente não tinha. Se tava passando uma reportagem lá do Cidade Alerta, a marido matou, ele desligava,
a televisão pra mim não ver, pra mim não ter o conhecimento do que era aquilo. Uhum. Entendeu? Então, realmente eu não tinha nenhum conhecimento. Eu não sabia que ele tinha um transtorno, que ele tem transtorno narcisista. Então, pra mim, eu não sabia. Eu achava que eu ia curar. Eu achava que eu ia ser a Mulher Maravilha, que ia salvar toda aquela situação. E que não, que era só uma personalidade dele ali. Não sabia que aquilo era um transtorno de personalidade, que não tinha cura. Quando eu saí, que eu consegui ter acesso à rede social, que eu consegui ter acesso comecei a seguir páginas que me ajudavam nisso, e aí eu comecei a ler e ver mais conteúdos, e aí eu dizia, não, mas é isso daqui, não tem cura, não é isso, não é aquilo. Eu digo, gente, não, realmente eu não posso voltar para isso daqui. E é o que eu digo, o conhecimento liberta. Uhum. Só o conhecimento te faz sair de lugares que você não quer mais estar, mas você está por tu. É o que diz na Bíblia, né? Não te perece por falta de conhecimento, né? Então foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto eu não sabia, enquanto eu não tinha consciência do que estava acontecendo, enquanto a minha consciência não expandiu, eu fiquei naquela ali, de vítima, que eu não ia conseguir sair, que eu não podia sair, por causa que financeiramente não ia dar certo. Quando eu entendi, quando eu abri os olhos, que realmente não tinha mais realmente o que fazer, que fugia de mim, aí pronto. Aí tudo se resolveu, e aí eu não pronto. Agora daqui eu vou seguir sozinha, e daqui eu vou me tornar, que você não gosta que fale, a mulher guerreira. Não, mas não é que eu não... Hoje eu já trabalhei isso, porque Isso. veja o que é interessante. Quando começaram a falar isso, né, pra mim... Durante muito tempo, ok, normal, natural. Nossa, sou a mulher guerreira. Só que quando começou a me incomodar, eu fui olhar pra dentro. Pra entender o porquê que tava me incomodando. Claro. Por que aquilo ali tava te sobrecarregando. Tava me desacomodando. Entendeu? Porque aí chega um momento que você diz assim, chega, eu não quero mais ser a mulher guerreira. Entendeu? Agora eu quero ser a mulher que simplesmente não precisa mais batalhar. É a mulher que pode viver. É a mulher que pode se permitir ser quem ela é sem ter que levantar uma espada todos os dias para guerrear em algum lugar. Não quero mais isso para minha vida, né? Mas aí eu fui entender, eu fui olhar, porque eu tenho essa questão. Tudo que me incomoda, qualquer coisa que me incomode, que gere um desconforto, eu vou olhar. Opa, o que eu não tô disposta a receber disso? O que isso tá Isso trazendo? é a inteligência emocional, Isso, né? isso Entender é a o que tá Leidiana acontecendo. desenvolvida hoje, que está em processo de desenvolvimento e que é muito mais aprendiz, eu diria, da vida do que, né? A gente busca esse espaço mas isso é hoje. Isso é hoje, Agora, é o que eu falo olha também. para aquela, eu chamo menina, porque quando eu me divorciei eu tinha 21 anos de Sim. idade. Quando eu fui mãe eu tinha 18. Então eu não tinha experiência nenhuma sobre a vida. Então quando eu olho para aquela Leidiana dos 21, que demorou 1 ano, que demorou 2 anos para conseguir pedir e realmente sair do casamento e pedir o divórcio, tudo bem que comigo as coisas foram um pouco mais rápidas, entendeu? Sim. Né? Foi indo assim. Mas eu olho para ela lá e eu não tenho condições de julgar, por mais que durante muito tempo... Hoje eu não julgo mais, mas durante muito tempo eu me julguei. Então é muito comum que as mulheres chegam num momento que elas começam a se julgar dentro desse processo. Foi escolha minha? O sim foi meu? Eu sou autorresponsável por isso. Mas autorresponsabilidade é diferente de eu pegar um chicotinho e ficar me chicoteando por ter escolhido aquilo. Punindo, né? Me punindo, me culpando, que daí a gente falou dessa diferença. Eu sou responsável, então não adianta eu atribuir para o outro. Pai e mãe, você disse, eu não cobro da minha mãe que ela não tenha feito diferente, porque ela não tinha elementos, ela não tinha habilidade, ela não tinha discernimento. Durante muito tempo, eu fui a filha rebelde que cobrou do pai e da mãe. Sim. E aí, como que você quer ir bem na vida? Como que você quer prosperar? Como que você quer ter a sua paz de espírito se você não tá bem com o fluxo da onde você veio? Aí vai lá, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, porque senão os nossos dias, eles não vão fluir. Então, a gente precisa ir curar. Hoje eu consigo olhar para minha mãe e para o meu pai
e saber que eles deram o melhor de tudo que eles tinham. Em Exatamente. primeiro lugar, a vida. Depois eles fizeram o melhor. E o desespero que eles passaram, porque eles queriam, vamos dizer assim, me salvar. Só que quem que estava sendo a escolha? Era eu. Exatamente. Então, por que depois eu entro nesse espaço da vítima e dizer, coitada de mim, o que aconteceu comigo, entendeu? O pai e a mãe deveriam ter feito as coisas diferentes, e aí agora, falando um pouquinho para as nossas jovenzinhas, né, que estão aí vivenciando a experiência, muitas vezes, de conflito com o pai e com mãe, de não entender o pai e a mãe, de não aceitar o pai e a mãe. A gente já passou por experiências, e aí eu posso falar como mãe, porque eu tenho um homem de 22 e uma guria de 21 hoje, né? Então, a gente já passou por experiências que muitas vezes a gente sabe que aquilo não vai fluir, não vai dar bom, não vai dar certo, né? A gente tem que respeitar, inclusive que os nossos filhos tenham escolha. Só que a gente não precisa, nós como filhos, e aí eu me colocando lá no espaço da Leidiana adolescente, se ela tivesse a cabeça que ela tem hoje, né? Eu gosto de dizer assim que nós todos temos uma adolescente dentro de nós. E a gente olha para a nossa adolescência e a gente vai saber como que foi a nossa adolescência. Se eu pego essa adolescente com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria feito escolhas diferentes. E é por isso que hoje, talvez, a gente busca despertar a consciência para que as pessoas possam fazer escolhas diferentes, porque daqui a pouco elas vão ter resultados diferentes. Sim. Né? Então, pai e mãe, às vezes, têm esse objetivo. Eu faço diferente. Eu não faço a situação assim. Eu, como mãe, olhando para o adolescente. Eu olho para o adolescente e lembro assim, amanhã tem prova, né? Tem prova. Mas que chato, né? Eu ser mãe é chato, né? Porque eu tenho que dizer, vai estudar, vai estudar. Daí eu chamo a consciência dele e digo assim, eu sei que tem tanta coisa legal hoje, né? Tem a internet, tem as baladas, tem como viajar. Quando eu fui adolescente não tinha como viajar, né? Não era difícil quem podia comprar uma passagem de avião. Então, assim, hoje é tanta coisa legal, mas infelizmente a gente vai ter que estudar. Então, eu sento contigo, eu estudo, não tem problema. Ai, mas ver a namorada é muito show. Pai, eu adorava, né? Aquele frio na barriga, né? Então, assim, eu tento falar a mesma linguagem. E eu acho que isso fica mais fácil. E entendo que é muito legal. Leve, né? Não é? Tem que ser mais leve. Porque se eu sou a mãe, eu já passei por isso. Impor a autoridade, né? complicado. Às vezes não funciona. Então, meninas, o bate-papo tá ótimo, mas a gente vai ter que concluir agora. Que bom, tô muito feliz que vocês vieram. Tô, assim, extremamente grata com a presença de vocês, tá? E para finalizar, eu gostaria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem para as mulheres, né? Para aquela mulher que tá lá nessa situação, né? Que tá buscando a forma, que já entendeu que tá nessa situação e tá buscando ali a forma de sair, como é que eu faço e tal. Deixa uma mensagem para essas mulheres. Aí, quem começa? Quem se habilita a iniciar? Pode ela. Clara, para aquela câmera lá, ó. Então, eu acho, não, eu tenho certeza, né? Pessoal, assim, saiba primeiro o que vocês querem como objetivo de vida. Aonde vocês querem estar daqui a X tempo, como é que vocês se enxergam como pessoa, porque a mulher tem várias fases, né? Então saia dessa situação de vítima, mesmo numa doença grave, você tem sim oportunidade de viver dentro dessa limitação que a vida nos impõe de uma maneira soberana, leve, agradável, e se desafie, abre essa janela da vida, olhe
para você e pense, é importante eu viver bem neste momento, neste dia, um dia de cada vez, e tente buscar possibilidades. Converse com uma pessoa que você admira, tente buscar apoio em alguém da sua comunidade, seja lá onde for, seja onde você estiver, porque sempre tem um caminho. Feito. E agora, quem vai? Pode ir? Laís? Vai, Laís. Então, vamos lá. Gurias, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. O destino de vocês é vocês que podem traçar, somente vocês. O estado atual hoje de vocês não é o destino final. Dá para fazer muita coisa pelo caminho. Dá para trazer muitas coisas para vocês, dá para realizar muitos sonhos. Deus ainda realiza sonhos, então eu acredito que, como Ele realizou o meu, vai realizar o de vocês também. Já tive aí no lugar de vocês por muito tempo, muitos longos anos. Eu tive também no lugar de vocês. E a decisão é somente da gente. Ninguém vai pegar da tua mão e vai dizer, vem cá comigo que eu vou te ajudar. Não. São raras as pessoas que fazem isso. E às vezes as pessoas que acabam fazendo, no meio do caminho, provavelmente vão largar da tua mão. Então, é levantar, realmente, infelizmente, é levantar sozinha e dizer, aqui não é o meu lugar, eu não sirvo para isso e eu também não aceito essa situação. Tenho certeza que vai dar certo. Feito. Nossa Lady agora. É aquele espaço de você reconhecer que você é muito maior do que aquilo que você imagina. Os rótulos que você carrega hoje, as expectativas, as definições, elas todas são limitantes para a tua vida. Agora, quando você reconhece verdadeiramente quem você é, quando você reconhece que existe uma centelha divina em você, quando você reconhece que você é uma filha amada, quando você reconhece que existe algo muito maior do que todos os problemas que estão na sua vida. Você se identifica com quem te criou e a partir dessa identificação você vai perceber que o desafio de hoje, ele não é maior do que você. É comum que a gente faça o desafio ser maior do que a gente, porque a gente invalida a nossa capacidade de solucionar. Agora, quando você entra nesse espaço de ser você verdadeiramente e reconhecer toda a potência que tem dentro de você, você vai perceber que tudo isso que está acontecendo pode ser ressignificado, pode ser transposto. Você pode romper essas barreiras e criar uma vida nova para você, só que depende da tua escolha. E não dá pra gente querer carregar ninguém na vida. A escolha é sua. E se você realmente sente que a vida pode ser diferente daquilo que você está vivendo hoje, você tem possibilidades de modificar o seu estado atual para aquilo que você realmente quer vivenciar como experiência. Acredita, confia, em primeiro lugar, em você e nessa força que está dentro de você e que nutre a tua vida. Amém. Então fechou, gente. Tchau, até o próximo episódio.